Olá, queridos, bom dia. Jesus abençoe vocês, abençoe muito o seu dia hoje. Estamos com mais um diário no ar para abençoar o seu coração e abençoar a sua vida. Toda sorte de bênçãos, eu creio que grandes coisas fará o Senhor na sua vida hoje. Bom, tem uma reflexão para o seu coração hoje e espero que toque o seu coração de alguma maneira e que você tome posse para que o Senhor possa manifestar a glória dele sobre a sua vida. Amém? Então, se você é novo por aqui, nos siga e acione o sininho para que você possa receber as notificações. Da mesma forma, deixe aqui os seus comentários, deixe aqui também as suas petições, deixe o seu like e compartilhe com alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém, que essa mensagem possa chegar a muitos corações e que pessoas possam ser abençoadas poderosamente através da sua vida. E você seja um canal, um instrumento de paz, de cura, de milagre, de alegria. Enquanto você vai compartilhando com alguém, eu quero trazer uma reflexão rápida aqui para você, para a gente orar daqui a pouco. Fica com a gente que a gente vai estar orando, tá bom? Em Marcos capítulo 5, versículo 27, diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre uma multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Nossa reflexão hoje está na história da mulher do fluxo de sangue, sobre uma decisão, sobre o que ela acreditava, sobre o que ela acreditou. Então, uma decisão pode mudar, uma vida pode mudar completamente por causa de uma decisão, por causa de algo que você acredita. A pergunta que eu tenho para você hoje é: o que você acredita? Talvez você está perguntando sobre o que as pessoas acreditam sobre você. Talvez você está buscando entender o que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas acreditam sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre a sua fé. E a vontade de Deus a pergunta para Deus hoje para a sua vida é: o que você acredita? E o que você acredita sobre você? Observe que as falas dessa mulher, as falas sobre essa mulher são muito importantes, porque aqui diz que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ou seja, ouvindo falar de Jesus, ela teve uma decisão. E a decisão dela partiu diante de algo que ela acreditou. Ela só teve uma decisão porque ela creu em algo antes. Apóstolo Paulo disse: "Cri, por isso falei". Ou seja, quando eu creio, eu tomo uma decisão. Quando eu creio, eu faço. Quando eu creio, eu tenho uma ação. Porque fé é uma ação. Então a fé crê. Então, quando você crê, você cria uma ação dentro de você. Porque não adianta você falar que acredita em alguma coisa, mas não ter uma ação, não obter uma ação, não executar algo. Então não adianta você falar que crê em alguma coisa se não tem uma atitude. Então, onde tem uma crença, tem uma atitude. Aquilo que você crê, tem que criar uma ação também dentro de você. Não adianta você ficar só falando que crê e não faz nada, porque vai ser somente um sonho. Você viver debaixo de um sonho sem uma atitude. E aqui é muito importante frisar isso, porque ela, ouvindo falar de Jesus, ou seja, não tem quem não escute ouvir falar de Jesus que não tem uma atitude. Então, se você escuta falar sobre Jesus e não tem uma atitude, por quê? Porque quando você sabe que Jesus é um milagre, quando você sabe que Jesus é uma mudança de vida, quando você sabe que Jesus é uma salvação, quando você sabe que Jesus é um caminho, é uma verdade, você esquece as suas verdades e decide então ficar com a verdade dele, viver os milagres dele, viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas essa mulher, ela disse aqui, olha, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Observe, porque dizia, alguém disse para ela: toca nas vestes dele? Não, porque ela dizia para si mesma. Então, porque ela dizia para si mesma, ou seja, porque ela dizia para si, o que você está falando para você? O que você está dizendo para você? Talvez você está em busca de muitas vozes e Deus está dizendo: e aí? O que você está dizendo para você? O que você acredita de verdade? Você acredita que eu sou capaz de fazer? Você acredita que a sua atitude pode mudar a sua história? Porque ele está dizendo, porque dizia para si mesma, olha, se tão somente tocar nas suas vestes,
sararei, sararei. Ou seja, ela teve ali um insight. Se esse homem faz milagre, então se eu tiver uma atitude de fé, ele vai me responder. Então, Jesus não falou que ia dar nada para ela. Ela decidiu arrancar de Jesus porque ela disse, cara, se esse cara tem milagre, se esse homem produz milagre como todo mundo está falando, se esse homem muda a história da vida das pessoas, se esse homem deixa as vidas transformadas, então ele carrega o milagre com ele carrega uma presença gloriosa com ele. Então, se eu somente tocar nele, eu arrancarei dele a cura, eu arrancarei dele o milagre. Eu vou ser sarada só de tocar nele. Porque aonde ele passa, tem testemunho. Aonde ele passa, tem milagre. Então, se eu somente tocar nas vestes dele, já tem milagre. Observe que ela passou a acreditar tanto sobre o que falaram dele, porque na vida é assim. Muitas vezes as pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar sobre quem é você. Não vai precisar de você falar nada sobre você. Mas a sua atitude vai depender do que você acredita. Mas as pessoas vão olhar para você e vão ver que você carrega a presença. Mas vamos voltar aqui. Essa mulher, ela teve uma atitude. Ela disse, se eu somente tocar. Ela teve um insight. Se eu somente tocar, eu vou ser curada, porque esse homem carrega a presença. Quando você sabe que tudo vem de Deus, que tudo vem de Cristo, que todo milagre vem dele, da presença dele, então você passa a acreditar que aquilo que você fizer sobre a presença vai acontecer na sua vida. Tudo que você fizer com a presença de Deus vai gerar milagre, vai gerar respostas. Eu quero hoje trazer para a sua vida hoje sobre o que você acreditar. Aquilo que você disser sobre você é o que vai acontecer. A palavra diz que aquilo que o homem pensa ser em sua mente, isso ele é. Então, aquela mulher começou a pensar, cara, eu gastei meu dinheiro a vida toda com tudo e não fui curada. Mas se eu tocar nesse Jesus que tem milagre, ele não está me pedindo dinheiro. Ele não pediu dinheiro para ninguém, mas ele está fazendo milagre. A única coisa que precisa aqui é que eu acredite que ele faz milagre. A única coisa que precisa aqui é que eu acredite que através dele tem milagre. Então, observe que ela ouviu o testemunho das pessoas e ela acreditou naquele que estava fazendo milagre. Então, acredite na sua fé, acredite que você vai chegar, acredite que essa porta vai se abrir. Diga para você hoje, se eu somente for naquele lugar, eu vou comprar aquilo. Se eu somente for naquele lugar, aquela porta vai se abrir. Se eu somente for naquele lugar e passar naquele lugar e tocar ou orar, algo vai acontecer. Se eu somente orar impondo as mãos aqui, isso vai desaparecer. Eu não sei, você está entendendo o que eu estou falando? Porque talvez hoje você tenha uma enfermidade, talvez eu estou falando hoje com alguém que tem uma enfermidade e a palavra hoje está dizendo para você, se você talvez está falando, e agora? Os médicos isso, os médicos aquilo, os médicos são usados por Deus. Mas e se você disser hoje, se eu somente tocar nessa enfermidade, se eu somente colocar minha mão aqui hoje e profetizar, eu serei curado, eu serei sarada, esse tumor vai desaparecer, essa dor vai desaparecer. Eu quero orar para você agora nesse momento, que enquanto você coloca a mão sobre essa enfermidade, essa dor vai desaparecer. Se você somente tocar agora a sua mão sobre este lugar, você vai ficar sarado, você vai ficar curado. Você tem fé para isso? Porque Jesus disse que vai, a sua fé te salvou. Vai, a sua fé te salvou. Observe, Jesus não está dizendo a minha fé te salvou, ele está dizendo vai, a sua fé te salvou. Tipo, porque você acreditou, você arrancou de mim aquilo que você precisava. Porque você acreditou, você arrancou de mim aquilo que você precisava na sua vida. Então, se você acreditar hoje, você vai ouvir de Jesus, vai, a sua fé te salvou. A sua fé te curou. A sua fé mudou sua vida. Então hoje, execute a sua fé, hoje acreditando, não no que as pessoas estão falando somente, mas acreditando
naquilo que você vai falar, ou seja, acredite na sua oração, acredite naquilo que você está executando, não comece uma coisa sem acreditar. Então, se você vai orar, acredite na sua oração, acredite que há poder na sua oração. Se você hoje precisa de uma porta aberta, e se você for desse lugar hoje, e se você for essa semana num lugar e tocar naquela porta, e entrar naquele lugar e profetizar, só de eu entrar naquela porta, a porta vai se abrir para mim, um milagre vai acontecer para mim, uma resposta vai acontecer na minha vida. Se eu somente acreditar, algo vai acontecer. Eles vão ligar para mim, e porque eu serei chamado, aquela vaga é minha. Aquela vaga é minha porque eu creio, eu estou capacitado para ela, e o Senhor vai me colocar lá. E se você acreditar que haverá uma restauração nessa família, e você somente tocar nessa casa hoje e falar assim, toda a minha família estará restaurada nessa mesa, toda a minha família estará unida nessa mesa, toda a minha família estará sentada aqui neste lugar, e todos nós estaremos comendo juntos. E se você acreditar que essa causa está sendo liberada, porque você disse, o juiz está liberando a minha causa hoje. Se você somente acreditar, se você somente falar sobre aquilo que ninguém está falando, talvez todo mundo está falando que vai dar errado, mas você está falando que vai dar certo. Vai acontecer, vai acontecer. Essa mulher, ela ouviu falar, e depois ela disse para si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ou seja, o que você vai dizer para você hoje, que se somente você fizer, vai acontecer. Se eu fizer isso, vai acontecer. Para a gente orar, pense uma coisa, essa mulher não está dizendo, será que vai dar certo se eu fizer isso? Não, ela está dizendo, se eu somente fizer isso, vai dar certo. É diferente a frase. Ela não está dizendo, será que vai dar certo? Está dizendo, se eu somente fizer, vai dar certo. Então, se eu fizer esses bolos, esses doces, se eu fizer esses salgados, eu venderei muito. Se eu fizer 200 bolos eu venderei. Se eu fizer 1000 salgados eu venderei. Se eu comprar 1000 roupas para revender, 1000 peças de roupas eu venderei. Está entendendo? Que para todas as áreas é sobre o que você acredita, porque Jesus disse, a sua fé te salvou. Então, a pergunta que eu tenho para você, para a gente orar é, como está a sua fé? Como está a sua fé hoje? A sua fé hoje tem que estar, a sua fé hoje tem que ter, se eu fizer, acontecerá. Se eu fizer isso, isso vai acontecer. A sua fé hoje tem que estar no nível, se eu fizer, vai acontecer. Ou seja, você acredita que se você fizer, o Senhor estará contigo. Crê nisso? Então vamos orar hoje. Mas ore com fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos seus filhos agora, Pai, pedindo que o Senhor venha manifestar a sua glória. Que o Senhor venha manifestar o seu poder, que o Senhor venha abrir o céu sobre a vida dessa pessoa. Entra com as suas mãos fortes hoje, Senhor, Pai, e muda a sorte dela. Sela sobre ela um novo tempo e uma nova história. Que envergonhados e confundidos sejam os adversários dela, mas que ela não seja envergonhada, que ela não seja confundida. Que o Senhor venha manifestar a sua glória em favor da vida dos seus filhos, selando um novo tempo, selando uma nova história para louvor do teu santo nome. Onde tiver alguém crendo agora, Pai, que vai fazer algo e vai dar certo, Senhor, muda a sorte dessa pessoa, honra a fé dessa pessoa. Onde tiver alguém colocando a mão agora sobre uma parte do corpo dela, dizendo, eu estou sendo curada, eu estou sendo sarada, só de tocar neste lugar, só de orar aqui agora nesse canal com o pastor Júnior, eu estou sendo curado por Cristo. Eu estou sendo curado por Cristo. Eu só oro com o pastor, mas quem cura é Jesus. Só de orar aqui agora, fazer essa oração aqui agora, eu estou sendo curada. Só de tocar agora, só de orar para fulano aqui agora, ele vai ser curado aonde ele estiver. Só de orar hoje aqui nesse canal para fulano, a porta vai se abrir para ele. Só de orar hoje para fulano, onde ele está agora, o Senhor visita ele e muda a sorte dele. Pela minha fé, eu creio que o
Senhor está tocando hoje nessa enfermidade. Eu creio que o Senhor está tocando hoje nessa pessoa, está visitando o meu filho, visitando a minha filha, visitando o meu pai, visitando a minha mãe, visitando meus avós. Só de você falar hoje que está fazendo algo vai acontecer, o Senhor está manifestando agora através da sua fé. Só de você profetizar agora que essa porta está abrindo, que recursos estão chegando, que respostas impossíveis estão nascendo, porque você crê, está acontecendo. Você carrega a presença de Deus. Aquela mulher disse que só de tocar ela seria curada. Ou você hoje carrega a presença. Aquela mulher teve que tocar no que estava lá de fora, mas aquilo que ela tocava lá de fora hoje está dentro da sua vida. E o Senhor está dizendo então diga para você mesmo: só de hoje eu profetizar algo vai acontecer. Só de hoje eu orar por essa pessoa algo vai acontecer. Porque hoje o Senhor quer honrar a sua fé. Hoje o Senhor quer te curar, quer sarar, quer abrir portas, quer manifestar a glória dele através da sua vida. Então profetize. Então diga para você mesmo que só aquilo que você fizer vai acontecer. Fala para você agora: o que eu fizer essa semana vai acontecer. O que eu fizer essa semana vai acontecer para a glória de Deus. Então profetiza sobre a sua vida agora essa resposta, esse milagre, porque aquela mulher creu que se ela fizesse aconteceria. Então profetize você, diga para você mesmo: vai acontecer, eu vou fazer isso e vai acontecer, eu vou fazer isso, eu vou construir isso e vai acontecer, eu vou viver o milagre porque eu vou fazer isso, eu vou viver um milagre porque eu creio nisso. Diga para você mesmo hoje o que você acredita que vai acontecer, porque o Senhor Jesus vai dizer para você: a sua fé te salvou, a sua fé mudou sua vida, a sua fé é isso mesmo, a sua fé hoje está mudando a sua história. Toma posse dessa palavra, toma posse desse milagre. Toma posse hoje, porque as suas dores estão cessando hoje. Só de você falar que a dor está cessando. A sua dor está cessando hoje. A dor que estava na sua vida está cessando agora. Está parando agora só de você falar que está sendo curada. Você não vai ter mais dores. Você não vai ter mais enfermidade. Você não vai ter mais nenhum diagnóstico contrário. Essa causa está ao seu favor. Esse milagre está ao seu favor porque você está dizendo isso. Porque você está crendo nisso. Hoje, tudo que Deus precisa é que a sua fé esteja ativa, que a sua fé esteja ativada. Tudo que Deus precisa hoje é que a sua fé te cure. A sua fé, que você acredite que algo está acontecendo, que você acredite que a sua atitude está mudando uma história, que aquilo que você está fazendo ou vai fazer vai mudar a sua trajetória, porque Ele está dentro desse negócio. Você não está fazendo sozinha, você está tocando nele, está hoje tocando através da sua atitude, da sua ação, da sua fé, e algo está acontecendo para louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Seja curado hoje, tenha milagre hoje, tenha portas abertas hoje para louvor da glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida com toda a sorte de bênçãos e profetizo um novo tempo e uma nova história para louvor do santo nome de Jesus. Amém. A sua fé te salvou. Você pode dizer isso aqui hoje: a minha fé me salvou, a minha fé me curou, a minha fé em Cristo mudou a minha vida, a minha fé restaurou a minha família, a minha fé abriu portas hoje impossíveis. Você crê nisso? Eu também creio. Então seja como essa mulher. Acredite e que a sua fé seja poderosa hoje para a glória de Deus. Eu creio no seu testemunho, hein? E vai acontecer. Você vai contar o seu testemunho aqui nesse canal. Ótimo dia para você e que Jesus te abençoe. Um dia cheio de fé, e profetiza hoje. Vai acontecer muita coisa através da sua fé. Amo vocês. Até amanhã. Jesus abençoe. Compartilha com alguém.